Hoje eu gostaria de falar sobre a natureza do mito de Narciso, a sua introdução, o seu aspecto histórico dentro do campo mitológico, desde o seu nascimento, né, até a sua destruição na frente de um lago. Interessante que ele é descendente de uma divindade que é Sésifo, que é o deus dos rios, e ele morre contemplando um lago. E dentro dessa linha histórica, dentro do mito, o que tem a ver o seu nascimento de uma divindade, né, que é de Liríope e Sésifo, que ambos eram divindades inferiores dentro do campo mitológico, e no final, que ele olha a sua imagem num lago totalmente cristalino e inerte. Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Ao entendermos a mitologia sobre Narciso, precisamos considerar alguns fatores. E quais seriam esses fatores? Porque as pessoas, quando estudam o mito de Narciso, né, eles apenas partem no mito em sua fase final, quando ele olha a sua imagem e ele se enamora da sua imagem, e com isso ele morre de inanição acerca de um desejo que é totalmente inalcançável. Mas na verdade o mito ele começa muito anterior a isso, né? Vemos a obra final do mito, quando ele morre e se transforma em uma rosa, né? Mas na verdade, se lermos as obras de Ovídio, quando ele vai comentar, né, sobre o mito de Narciso, ele começa com Liríope e Sésifo. Liríope, né, era uma ninfa, que era uma deusa que era totalmente viciada, né, em sexo, né, ou seja, totalmente insaciável, e Sésifo, que é o pai também de Narciso, que é uma representação dos deuses dos mares, que era uma divindade menor de Netuno, né? E ambos, por exemplo, eles vão ter um filho e ver que o filho é muito lindo. E eles ficam com medo e vai no oráculo de Delfos apresentar, se não me engano, é o oráculo de Apolo. Ele vai enviar, né, vai levar o seu filho para o oráculo. E o oráculo diz o seguinte, que o filho é muito belo e que ele somente viveria se ele nunca contemplasse a própria face. Então, aí já verificamos que Narciso, por exemplo, ele crescendo, ele recebia todos os louvores devido à sua beleza, tanto do seu pai, tanto da sua mãe, e o carinho excessivo dos pais sobre Narciso, né, foi crucial para o seu temperamento futuro. Se lermos, por exemplo, uma das obras trágicas, né, principalmente de Sófocles, interessante, que tem 3 períodos, tá, na época da literatura trágica grega, que vem de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Ésquilo, ele trabalha numa realidade que é totalmente guiada pelos deuses. Sófocles, né, por exemplo, ele fala sobre o destino, e Eurípides, né, ele fala que os atos são estritamente humanos. A tragédia é tipicamente humana. O homem, ele luta contra si para evitar esse mal, né? Mas que é típico da natureza humana lutar contra os seus próprios desejos. Interessante que nas obras, né, de Sófocles, o homem, por exemplo, quando ele tenta correr do seu destino, na verdade, ele vai de encontro ao seu destino. E o interessante é que, se verificarmos, por exemplo, a obra de Narciso, aconteceu a mesma coisa, né? Porque a mãe sempre tentou evitar o quê? Que o filho pudesse se contemplar. Então ela sempre resguardava o filho, né, de passar por algum lugar que o espelhasse. Isso desde criança, né? Então verificamos que
Ao evitar, né, a fase final de Narciso, na verdade, fazendo tudo aquilo que o oráculo pediu, ela, na verdade, o interpretou, que era para guardá-lo. Interessante que, se verificarmos na literatura grega, o oráculo, ele emitia uma ordem. Então, cabia ao portador, né, dessa mensagem interpretar qual seria o destino dela. Então, teria uma dupla interpretação. Isso se verificarmos as obras de Sófocles, tá? De Ésquilo é totalmente diferente, que fala, por exemplo, que o universo é guiado pelos deuses. De Sófocles, o destino guia, né, a vida das pessoas. O destino, na verdade, seriam as deusas, seriam as moiras, né? Interessante que elas são filhas, né, cegas do deus Mouros, né, que é o deus destino. Então, uma das três deusas, uma desenlaçava o fio, que era o destino da vida, a outra, né, entremeava entre os dedos e a outra cortava. Ou seja, cortando, rompia o círculo da vida. Então, com isso, verificamos, por exemplo, que o excesso de zelo sobre Narciso foi o seu fim. Porque a mãe sempre tentou proteger Narciso. Mas todas as pessoas, na verdade, o desejavam e o elogiavam. Isso verificamos em suas obras. Interessante que na sua mocidade uma divindade chamada Eco, também que era uma ninfa, né? Por exemplo, as ninfas eram personificações de mulheres que eram insaciáveis, né? E eram, né, por exemplo, saciáveis acerca da natureza do sexo. É interessante que Eco ficou apaixonada por Narciso. E não só Eco, mas outras mulheres desejavam Narciso, mas o Narciso, por saber o quão ele era belo, ele não dava atenção. Então ele sentia algo, na verdade, que sobrepujava a todas as pessoas, porque o elogio das pessoas o embriagaram. Então, Narciso, pelo conto da história, ele entrou em um processo, por exemplo, vamos cometer um pequeno anacronismo, né? Por exemplo, que ele entrou num estado de quase psicose. Ora, ele é indiferente à opinião dos outros. Os outros apenas falavam o quanto que era bonito, isso o envaideceu e nada mais o importa. Isso o encheu de tal maneira que ele não mais se importava com a opinião das outras pessoas. Então ele se envaideceu. Então ele queria encontrar uma pessoa à sua altura. Eco foi atrás de Narciso e Narciso humilhou Eco. Né? Interessante que Eco, quando falava para ele assim, né, de acordo com o mito, reunimos-nos, ele entendia unimos-nos. Né? Eu te desejo, ele entendia desejo. Eu te quero muito, muito, né? Eu te desejo com todo o meu coração, coração. Então isso envaidecia ele, porque a única coisa que importava para ele era aquilo que envaidecia. Mas só que ele humilhou a deusa, né, que era até mesmo uma divindade menor, Eco. E o que aconteceu quando ele desprezou Eco? A deusa chamada Mímesis, que é a deusa da justiça, ficou totalmente indignada e amaldiçoou Narciso. Então, conquanto que a mãe de Narciso, né, tentou, na verdade, defendê-lo do mundo, Narciso, pela sua soberba, ele se amaldiçoou, porque a deusa Mímesis fez Narciso passar perto de um lago. Quando eu falo, na verdade, a deusa, interessante que na segunda época, quando falarmos da literatura grega, né, por exemplo, das obras de Eurípides, dentro dessa corrente, até os deuses não escapavam da força do destino. Então, todos os deuses estavam dentro dessa linha. Nem os deuses se afastavam do destino. Era algo que era totalmente constituído pelas divindades do mundo inferior, né? Onde ficava o deus Mouro. Inclusive, o seu símbolo era uma pedra. Isso tem várias representações. Uma pedra e uma roda, que seria a roda do destino, e a pedra que seria algo que seria uma espécie de fatalismo.
tem que acontecer, pronto e acabou. Não importa o que você faça. Então, dentro dessa trama, até mesmo a deusa, né, Mímese, ela estava envolta. Então, ela lançou uma maldição sobre Narciso. Mas será que seria a maldição ou era o destino dele? Interessante que dentro da cultura grega, né, quando falamos acerca do destino, a pessoa, quando ela foge de si, na verdade, ela se encontra. Na verdade, se você foge de cometer um crime, você cometerá esse crime. Se você foge de um amor, na verdade, você encontrará esse amor. Porque tudo estava entremeado, né, pelas moiras. Por exemplo, se lermos as obras, né, de Sófocles, também quando fala sobre o Édipo Rei, entra na mesma trama. Então, a deusa Mímese, ela amaldiçoou Narciso, fazendo o Narciso passar perto de um lago. E Narciso, passando perto de um lago, o que ele viu? Ele viu a sua face, mas só que ele não reconheceu a sua face. Ele viu um homem totalmente belo e o desejou, né? O interessante é que quando ele desejava, ele chegava mais perto do lago. Mas cada vez que ele contemplava a sua face, aquele lago lindo, ele tentava colocar a mão. E a água ficava totalmente turva até voltar ao normal. Outra feita, ele tentava beijar a sua imagem, mas não dava. A água ficava turva. Então ele ficou contemplando a sua imagem até definhar, né? Então ele olhando a sua imagem, ele o desejou de uma tal maneira que ele morreu. Então, dentro do mito, né, de Narciso, eu não falo baseado no campo da psicanálise, é apenas uma interpretação que eu tenho acerca desse mito. É que Narciso, ele procurou a si mesmo no seu reflexo, mas na verdade ele não o encontrou. Então ele entra em um processo de morte ao desejar algo que era dele, fora dele. Mas como ele está fora dele, ele sempre vai definhar. Então, dentro do mito de Narciso, é uma interpretação particular minha, tá? Ele se deseja tanto que ele morre. Então, ele já estava amaldiçoado desde quando ele nasceu, dentro desse campo, tá? Dentro desse universo, vamos dizer, mitológico, né? É algo que ele tenta sempre se completar, mas nunca se completa. Porque o que importa para ele, os louvores são dos outros. Os outros podem louvar, mas isso apenas vai encher nele algo que ele já sabe. Porque ele já tinha tanta convicção daquilo que ele era, que faltava apenas ele se contemplar para que ele morra. Então essa é a interpretação, tá, que eu dou acerca do mito, tá? Para poder dar seguimento aos outros vídeos também que eu vou falar em respeito. Esse é o primeiro vídeo, apenas que eu faço apenas uma introdução, né? Narciso, mito e origem. Depois desse vídeo eu vou tratar de outros vídeos também que falam a respeito já num campo totalmente psicanalítico e psicológico. Tá? O que representa, por exemplo, a imagem de Narciso? Né? Por que ele olhava tanto para fora de si? O interessante é que a palavra Narciso, ela vem do grego narcisos, né? Que significa narcótico. Ou seja, ele era totalmente embriagado consigo mesmo. Então, o narcisista, dentro do universo mitológico, ele apenas é embriagado consigo mesmo. Então, quando o outro o elogia, ele apenas se embebeda daquilo que ele acredita ser. Então, essa é uma das características que tem dentro da estrutura mitológica, tá? Dentro de Narciso. Isso é apenas uma visão parcial que eu estou dando. Tem uma obra muito boa de Lavelle, né? Inclusive é um filósofo católico, que ele fala também sobre o mito de Narciso, que é muito bom, né? Que eu recomendo para vocês, tá? E como sempre eu agradeço o carinho, né, a atenção de todos que estão vendo esse vídeo, né? E se vocês quiserem, por exemplo, se inscrever no nosso canal, eu peço humildemente que se inscrevam, na verdade. Gostaria que vocês apertassem o botão, né, do joinha e do like e se inscrevam.
E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.